Olá! No presente trabalho, iremos ver como funciona uma máquina térmica com ênfase em refrigeradores. O que é uma máquina térmica? As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico, ou também podemos definir que é todo dispositivo que converte calor em trabalho útil. Toda máquina necessita de uma fonte de calor e opera segundo um processo termodinâmico cíclico. Ao final do processo, a substância de trabalho sempre volta ao seu estado inicial. Como funcionam as máquinas térmicas? As máquinas térmicas operam de acordo com um ciclo termodinâmico. Esses ciclos apresentam diferentes estados de pressão, volume e temperatura. Os ciclos termodinâmicos buscam sempre a produção de motores capazes de extrair uma grande quantidade de trabalho. O sentido das setas que é apresentado nos ciclos indica se o ciclo é uma máquina térmica ou um refrigerador. A área do gráfico das máquinas térmicas indica a quantidade de trabalho que elas realizam durante um ciclo. O ciclo no sentido horário é uma máquina térmica que absorve calor e produz trabalho. O ciclo no sentido anti-horário precisa receber trabalho mecânico e liberar calor, que é o caso dos motores de refrigerador. Refrigerador é uma máquina térmica em que a troca de calor acontece do sistema mais frio para o sistema mais quente. Os sistemas de refrigeração provocam resfriamento de interiores como ar-condicionado, refrigeradores e freezers. Nessas máquinas, o fluido de trabalho é submetido a um ciclo de sentido anti-horário. Assim, ele retira certa quantidade de calor da fonte fria e cede calor para a fonte quente. A passagem de calor da fonte fria para a fonte quente não é espontânea, porque é realizada através de um trabalho externo. Portanto, não viola o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica, que diz que é impossível construir um dispositivo que opere em um ciclo termodinâmico e converta o calor recebido em trabalho. Na figura a seguir, uma máquina frigorífica que ocorre conversão de trabalho em calor é representada. A geladeira doméstica é uma máquina da qual a fonte fria é o congelador e a fonte quente é o meio ambiente, e o trabalho é realizado pelo compressor. Podemos calcular a eficiência de um refrigerador pela relação do módulo da quantidade de calor retirada da fonte fria e o módulo de trabalho externo. As partes principais que fazem parte do funcionamento de uma geladeira doméstica são compressor, condensador, a válvula descompressora e o evaporador. O compressor é movido por um motor elétrico e ele tem a função de aumentar a pressão e a temperatura do gás refrigerante, fazendo com que o gás circule pela tubulação interna do aparelho. Quando o gás passa pelo condensador, perde calor para o meio externo, tornando-se líquido, e ao sair do condensador, um estreitamento da tubulação provoca uma diminuição da pressão. O elemento refrigerante, já no estado líquido e sob baixa pressão, chega à serpentina do evaporador, se vaporiza e retira calor da região interna da geladeira. A seguir, para finalizar, veremos um vídeo explicativo sobre o funcionamento de uma geladeira. Obrigada e até mais!
Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado.